O ministro Luiz Fux, do STF, Supremo Tribunal Federal, divergiu do relator Alexandre de Moraes e acolheu, nesta quarta-feira, 10, a maioria das questões preliminares pedidas pelas defesas dos réus da trama golpista. A única preliminar rejeitada foi a que pedia a anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid. Na votação de recebimento de denúncia em abril, Fux havia dito que via com reserva a quantidade de depoimentos prestados pelo tenente-coronel. No julgamento desta quarta, porém, afirmou que analisou todo o processo e que constatou que Cid, de fato, havia sido chamado outras vezes para esclarecer fatos novos que surgiam no decorrer da investigação. O ministro sinalizou que deve acompanhar o entendimento de Flávio Dino e manter os benefícios previamente acordados com Cid, o que inclui perdão judicial. Outra surpresa se deu em uma preliminar que foi acolhida e que representa uma contradição do próprio ministro. Fux votou para acolher o pedido do deputado federal Alexandre Ramagem e suspender por completo a ação penal contra ele. Ramagem é o único dos réus a não responder pelos 5 crimes imputados pela PGR, já que teve 2 delitos suspensos pela Câmara dos Deputados. A ação do Legislativo foi homologada parcialmente pelo STF em maio, quando os ministros consideraram que crimes após a diplomação de Ramagem poderiam ser suspensos. Na ocasião, Fux também votou para acolher a suspensão de forma parcial, ou seja, imputar somente 3 crimes à Ramagem. No julgamento desta quarta, porém, o ministro mudou de posição. Incompetência do STF e da turma. Em coerência com o que já havia votado no julgamento de recebimento da denúncia da PGR, Fux votou pela incompetência absoluta do STF para julgar parte dos réus da ação sobre o golpe. Segundo ele, a maioria dos réus deveria ser julgada por tribunais de primeira instância. Nós estamos julgando pessoas que não têm foro privilegiado, afirmou o ministro. Fux criticou ainda o fato de a previsão de foro privilegiado ter passado por inúmeras mudanças, causando uma banalização dessa competência constitucional. O ministro ressaltou de modo crítico que uma das mudanças foi feita após os atos criminosos da trama golpista. Ele se refere à alteração no regimento que permitiu o STF julgar com foro privilegiado pessoas que já deixaram o cargo público, mas cometeram os crimes durante o mandato. Essa alteração permitiu que Jair Bolsonaro fosse julgado pelo STF ao invés de ter o caso analisado por tribunal comum. Ele também acolheu a preliminar que pedia a incompetência da primeira turma para julgar Bolsonaro. Segundo ele, se o ex-presidente fosse julgado com foro privilegiado, deveria ter o caso analisado pelo plenário da Corte, assim como teria qualquer presidente da República. Cerceamento de defesa. Fux também acolheu a preliminar dos advogados que alegaram cerceamento de defesa, em razão do pouco tempo hábil para análise de grande quantidade de provas, a qual chamou de tsunami de dados. O ministro disse que ele mesmo teve dificuldade de escrever o voto em razão do número de conteúdos a serem analisados. Votos. Relator do caso, Alexandre Moraes, votou para condenar Bolsonaro e outros 7 réus. Para Moraes, Bolsonaro foi o líder do que seria o grupo que tramava o golpe. Junto ao ex-presidente, o relator votou pela condenação de Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, e Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022. O voto de Moraes durou cerca de 5 horas e teve quase 70 slides para a apresentação do relatório. O ministro também dividiu sua manifestação em 13 pontos que narraram em ordem cronológica como teria atuado a organização criminosa pelo golpe. Flávio Dino acompanhou o relatório de Moraes, estabelecendo o placar de 2-0. Uma eventual condenação é confirmada com a maioria de 3 votos. Além de Fux, ainda votam Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da turma. Por quais crimes os réus foram denunciados? Bolsonaro e outros réus respondem na Suprema Corte a 5 crimes. São eles: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave, deterioração de patrimônio tombado,
A exceção fica por conta de ramagem. No início de maio, a Câmara dos Deputados aprovou um pedido de suspensão à ação penal contra o parlamentar. Com isso, ele responde somente aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Cronograma do julgamento. Restam 3 para sessões do julgamento. Veja: 10 de setembro, quarta-feira, 9 às 12. 11 de setembro, quinta-feira, 9 às 12 e 14 às 19. E 12 de setembro, sexta-feira, 9 às 12 e 14 às 19.